decisão do governo federal de aumentar estrondosamente a cobrança de impostos da população brasileira. O comércio já tem uma grande preocupação com isso. E é para falar sobre esses outros assuntos que a gente recebe aqui no Jornal do Meio-Dia o diretor da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Júnior Macanhã. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, telespectadores. Como sempre ocorre aí, esse aumento dos impostos nos combustíveis deve criar aquela espiral, né? Ou seja, isso vai ser repassado para todos os produtos, o consumidor vai pagar a conta, mas o movimento do comerciante deve diminuir. Na realidade, todo o aumento de impostos significa uma transferência de recursos, de renda, de dinheiro do setor privado, da população de uma forma geral, para o setor público. Setor público esse que anda entregando muito pouco em termos de saúde, de educação, de transporte e de segurança. Então, qual que é a nossa preocupação principal? Que com esse aumento de impostos, principalmente esse do combustível, PIS e COFINS, gere uma cadeia, o que vai aumentar o transporte, vai aumentar, e aumentando o transporte, aumenta os custos da empresa, aumentando o preço e, consequentemente, aumentando o preço para o consumidor, haverá menos consumo. E já diminuiu esse consumo? Ainda não. E a tendência é diminuir mais? Ainda não, porque o do combustível provavelmente sim, mas o consumidor do modo geral não, porque ainda não foram repassados para os preços. As transportadoras ainda não aumentaram o frete, digamos assim. Diretor, o país vem passando por uma crise já há um bom tempo, desde 2014, e a esperança, né, do empresário é que era de recuperação para este ano, mas não foi bem assim. O FGTS ajudou um pouquinho nessa recuperação ou ainda não é o que o empresário desejava? Na realidade, as manifestações que começaram em 2013, elas foram principalmente para mostrar que a sociedade não aceitava um Estado do tamanho que ele é hoje. O que esperava-se era um Estado mais enxuto, um Estado mais justo, um Estado mais prático, um Estado mais ágil. Com o advento do FGTS, logicamente que nós tivemos uma circulação maior de recursos. Porém, as pessoas estavam tão endividadas e com tantos compromissos assumidos que acabou se dissipando e algumas, inclusive, preferiram economizar, poupar, para que, em função da própria insegurança política. Quer dizer, quem não decidiu poupar acabou tendo que pagar contas atrasadas. Muitas pessoas estavam com as contas atrasadas. A gente percebe pela quantidade de aluga-se e vende-se, e provavelmente isso estende-se também dentro do CDL, o próprio SPC, o próprio crediário, que muitas pessoas estão quitando suas contas justamente com esse dinheiro do FGTS. Aqui no estado, diretor, como que a CDL vem se movimentando, vem conversando com o setor, né, com a categoria dos empresários e outros setores aqui também da capital do estado, para tentar criar aí estratégias para sair dessa crise? Na realidade, o que a gente tem orientado os nossos associados é que façam treinamento para os seus colaboradores, que invistam nas suas equipes, que invistam nos seus estoques. Nós temos também procurado conversar muito com os parlamentares federais, os parlamentares estaduais, para que eles façam as reformas necessárias para que o Brasil volte a andar no trilho e que a gente consiga, que o Brasil consiga, a iniciativa privada, absorver esses 14 milhões de empregados que nós temos hoje. Diretor, o senhor falou agora há pouco aí de que a entidade conversa aí com deputados estaduais e federais para que se façam as reformas necessárias. Certo. E aquela reforma aqui de Mato Grosso, a reforma tributária, o que é que aconteceu com ela? Então, o que nós temos solicitado ao governo estadual, Lúcio, principalmente no seguinte sentido: como tem uma reforma tributária federal do deputado Luiz Carlos Rauli, que é o relator, inclusive nós pretendemos trazê-lo aqui no mês de agosto ou de setembro para uma palestra, é que a reforma do Estado espere para ver o que vai acontecer a nível federal, para aí sim nós fazermos a reforma aqui no Estado, para que nós não tenhamos que fazer duas reformas, uma antes da reforma federal e uma depois da reforma estadual. Agora, o setor do comércio aqui parece que não está muito satisfeito com o encaminhamento que foi dado na reforma tributária aqui. O que é que aconteceu? Na realidade, nós estamos esperando o anteprojeto. Discutimos o ano de 2016 por um longo período, tivemos muitas reuniões na Secretaria de Fazenda e agora estamos esperando vir o anteprojeto que vai ser encaminhado até para que possamos tomar conhecimento e discutirmos. Agora, mas teve uma versão aí dessa reforma aí que não agradou o comércio. Na realidade, todo o aumento de imposto, ele não agrada não só o comércio, ele não agrada a sociedade como um todo, porque na realidade não é o comércio que paga o imposto.
Quem paga o imposto são os consumidores. É você, eu, a Nayara, os câmaras que estão aqui, nós é que pagamos o imposto. O comércio é simplesmente um repassador. Então, nós assim, o Brasil hoje paga em torno de 40% de carga tributária para nós termos do Estado esse retorno que nós estamos vendo aí. Gente morrendo em fila do hospital, crianças que não são educadas, que chegam a um nível de alfabetização que não é condizente, que tem que ser, estradas esburacadas. Então, assim... E um problema muito mais próximo da entidade aí. E os assaltos no comércio que se repetem de uma forma terrível. Violência só aumentando, né, diretor? Infelizmente, faz parte do cotidiano do brasileiro, uma carga tributária elevada e o Estado não fornecer esse serviço. Agora, o que eu quero falar é o seguinte, que a grande reforma, a mãe de todas as reformas, é a reforma política. Essa que tem que realmente ser feita para que a gente consiga votar nas próximas eleições, pensando que o eleitor pense em quem vai votar, faça uma análise e para que a gente consiga ter realmente uma renovação política. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado a vocês, hein? Um abraço a todos. Bom final de semana.